Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos lá falar um pouquinho hoje de front-end, um pouquinho sobre performance. E, bom, primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que essa talvez é a minha primeira talk, assim, com um público tão grande. Então, pode ser que role um pouco de nervosismo aqui da minha parte, mas não leve a mal. E vamos falar um pouquinho sobre performance. E eu quero trazer primeiro algumas reflexões sobre performance. E, geralmente, quando a gente está trabalhando com o desenvolvimento front-end, a gente não está muito preocupado sobre alguns aspectos de performance, ou às vezes a gente até deixa para, vamos resolver depois, né? Vamos entregar a primeira tarefa, depois a gente resolve. Só que isso tem um impacto bem grande na experiência dos clientes, um impacto bem grande na experiência dos usuários como um todo. E eu quero trazer alguns questionamentos e trazer alguns insights para vocês sobre isso e destacar alguns pontos que são importantes, pelo menos assim, do meu ponto de vista, eu acho que a gente deveria olhar mais para isso. Então, começando aqui, só quero me apresentar. O Pedro acabou de falar um pouquinho mais. Meu nome é Daniel, trabalho com desenvolvimento full stack já há um bom tempo. Comecei lá com Delphi 6, com o ASP, né, o clássico Active Server Pages. Então, faz um bom tempo que eu venho trabalhando com tecnologia. Tive várias fases, venho evoluindo ao longo dos anos. Trabalho remoto aí para o exterior e sou um aspirante aí a atleta de vez em quando, encaro uns barros, uns morros, uns negócios. Acho legal esse tipo de aventura. E, bom, vamos falar um pouquinho. Primeira coisa que eu quero saber é quem é que já teve problema aqui de desempenho, né, em um site? Levanta a mão para mim aqui, quem é que já teve algum problema quanto a isso? Boa, é unânime, né? E quem deixou de usar esse site ou fazer uma compra por conta de lentidão? É muito fácil isso acontecer e a gente tem algumas estatísticas bem interessantes que a gente pode trazer. Lá em 2017, o Google já tinha feito umas pesquisas sobre esses pontos e eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre a relação de tempo, o quanto a gente não se preocupar com performance pode corroborar para vendas, pode corroborar para menos leads, pode corroborar para, daqui um pouco, interferir no negócio da nossa empresa. Porque, no final do dia, por mais que a gente seja desenvolvedor, a gente esteja trabalhando com desenvolvedor, a gente está trabalhando para um negócio, então a gente tem que pensar um pouco desse lado também. No fim do dia, é isso. E aqui a gente tem alguns dados bem interessantes. O Google, lá em 2017, já tinha feito uma pesquisa que os usuários têm até 32% de probabilidade de desistir de uma página se ela demora para carregar em torno de 1 a 3 segundos. Né? Então, pensa assim, de 1 a 3 segundos eu simplesmente vou acabar desistindo. Quando a gente sobe um pouquinho esse número para 5 segundos, de 1 a 5 segundos, até 90% dos usuários podem simplesmente abandonar a página. Né? Então, isso é fato. Né? E aí, quando a gente sobe 1 segundo, a gente ultrapassa a casa dos 100%. Então, ou seja, a gente tem muita chance das pessoas abandonarem a página porque simplesmente não tem paciência. E a gente está vivendo uma era que ninguém tem muito tempo para nada, tudo é meio urgente. Né? E um outro dado interessante, que foi realizada uma pesquisa pela Portent, uma agência de marketing dos Estados Unidos, que tem presença em vários cantos lá nos Estados Unidos. Eles chegaram à conclusão, depois de uma série de pesquisas, que um site que carrega em torno de 1 segundo, quase que instantaneamente, ele chega a converter 3 vezes mais que um site que demora 5 segundos. Eu até acabei não colocando aqui um slide, tem um outro dado dessa pesquisa deles que diz o seguinte: se o site demora 10 segundos, um site de 1 segundo versus um de 10, ele chega a converter 5 vezes mais. Ou seja, quem não se preocupa com performance está perdendo dinheiro. Essa é a grande verdade. E aí, vamos falar um pouquinho, né? Beleza, a gente entende que esse é o problema, ok, mas e aí, o que eu devo me preocupar na prática, né? Porque, afinal de contas, tem muita coisa para a gente fazer. A galera aí passou uma série de conteúdo fantástico, então a gente já viu um monte de ideias, um monte de coisas interessantes para a gente olhar para o nosso front-end. Mas eu quero falar um pouquinho sobre algumas métricas, né? A gente pode destacar algumas métricas aqui, que são super importantes, que vão nos ajudar a entender um pouquinho sobre a experiência do usuário. Uma delas a gente chama de FCP, ou seja, o tempo desde o início do carregamento da página até o momento que qualquer parte do conteúdo é renderizado nela. Ou seja, eu carreguei a página, quando isso acontece instantaneamente, isso é uma métrica. E o Google leva isso muito a sério, leva muito em consideração na hora, inclusive, de indexar a tua página, de ranquear ela lá dentro do Google, etc. Um outro indicador, uma outra métrica, é o que a gente chama de Largest Content Paint, ou seja,
É quando a renderização da maior imagem, o maior bloco de texto da página se torna visível ali no viewport, né? Ou seja, naquela nossa área de visualização do navegador. Então, isso é um outro critério super importante, uma outra métrica que a gente deve medir. Uma outra métrica importante também é o que a gente chama de TTI, né? Que é o tempo desde o carregamento da página até ela renderizar visualmente. Ou seja, ela foi carregada, o JavaScript foi renderizado, foi carregado ali, mas ela renderizou alguma coisa? Esse tempo, ele também é computado. Então, a gente tem como calcular isso também, e essa é uma outra métrica. No fim, a gente tem uma última métrica que também é importante. Existem outros critérios interessantes também, mas um outro ponto importante é o tempo desde que um recurso na página é solicitado até o primeiro byte for recebido. Ou seja, fiz um request lá para o servidor, aquele primeiro byte que recebeu, esse tempo é calculado também, e isso pode impactar na experiência do usuário. E aí, beleza, a gente sabe que são métricas importantes, né? A gente tem uma série de fatores que a gente precisa acompanhar, mas o que a gente pode fazer para melhorar isso? E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns insights, muitos deles, inclusive, já foram apresentados aqui na Talk ao longo do dia, mas eu acho que é importante a gente reforçar. E o primeiro deles é muito, muito importante e relativamente básico hoje em dia, que a gente chama de minificar e comprimir qualquer tipo de arquivo. Qualquer tipo de saída que a gente fizer dentro do nosso sistema, da nossa aplicação, e aqui eu trago um exemplo super básico, uma página HTML, o resultado disso comprimido, isso traz um ganho de performance, traz um ganho de carregamento para o browser, a gente tem uma redução na quantidade de bytes que estão sendo trafegados, porque existem espaços, existe uma série de informações desnecessárias acumuladas ali. E a gente tem outros arquivos de exemplo, a gente tem JavaScript, a gente pode criar bundles e muito mais. Um outro ponto super importante é, para fazer isso, a gente não tem que fazer na mão, a gente pode contar aí com ferramentas como Vite, Parcel, Rollup, Webpack, para fazer isso, automatizar o nosso fluxo de trabalho e otimizar bastante o nosso trabalho. Quem não está fazendo isso hoje, quem não usa hoje isso, né, está fazendo talvez um projeto vanilla, ou está só olhando lá para a biblioteca, para o framework e usando ele de modo geral, é importante olhar para essas ferramentas e entender o que elas têm de prós, o que elas têm de contras, né, e principalmente olhem com carinho para o Vite. O Vite é uma solução muito interessante, bem atual e que vale a pena dedicar um tempo aí para a gente olhar para ela. E aí, beleza, sai um pouco disso, vamos olhar para o uso de CSS, isso pode ser um pouco comum, mas é muito fácil a gente simplesmente encher o nosso código de CSS, fazer meio na corrida, em alguns momentos a gente está usando lá uma biblioteca e a gente acaba utilizando de forma excessiva algumas classes, não sabe exatamente a precedência do CSS, que existem ordens para o CSS carregar, então assim, isso é importante a gente entender. A minificação também entra dentro desse ponto, e aí volto lá naquelas ferramentas que eu mencionei, né, para fazer esse processo para nós, ou seja, para nos auxiliar nesse fluxo de trabalho de minificação. O uso de uma técnica bem bacana chamada de Sprite CSS. É muito comum, às vezes, a gente olhar lá dentro da interface vários elementos, vários ícones, e muitas vezes a gente está carregando essas imagens manualmente, separadamente. A gente pode simplesmente agrupar todas essas imagens numa única imagem e reposicionar essa imagem a partir da posição mesmo ali via CSS, modificar a localização da imagem dentro de um grid. Então, isso é bem interessante, reduz o tempo de carregamento, menos requisição que está sendo enviada para o servidor, menos requisição HTTP que está sendo enviada. Utilizar pré-processadores com CSS é super fundamental, né, seja SAS, LESS, a gente utilizar essas ferramentas para nos auxiliar nesse processo. E aí, saindo um pouquinho disso, né, a gente tem hoje no mercado muitos frameworks e libs de CSS, como Tailwind, como Bulma, como Chakra UI e por aí vai, que nos ajudam a criar alguns componentes, a otimizar um pouco. Claro que cada uma tem uma finalidade diferente do que a outra, tem as suas especificidades, tem os seus prós e contras, mas considerar esse tipo de ferramenta é fundamental, porque isso não só elas já estão consolidadas e já o time que desenvolveu essas soluções, elas já se preocuparam muito sobre esses aspectos, como também acelera o nosso fluxo de trabalho, otimiza o nosso tempo de desenvolvimento. Então, tempo é crucial, né? Falando de JavaScript, né, a gente tem uma série de abordagens interessantes, né, e eu quero destacar algumas aqui, só para a gente poder relembrar, que o primeiro delas é o carregamento assíncrono de JavaScript. Muitas vezes a gente simplesmente só carrega o JavaScript, né? Só bota lá a tag HTML em algum projeto mais simples, não se preocupa muito quanto a isso. E uma alternativa super importante para evitar que o nosso usuário fique bloqueado ali, na sua experiência fique bloqueada, é utilizar o carregamento assíncrono, por exemplo, de JavaScript. Utilizar uma outra técnica também, que é o carregamento atrasado, vamos dizer assim,
usando o deferrer no JavaScript. Então, isso ajuda também a evitar que a experiência do usuário fique bloqueada e ele possa, né, ter ali a sua primeira experiência na página, né? O quanto mais fluido a gente fizer isso, quanto mais natural para o usuário, melhor para a experiência dele. E aí, vamos entrar agora um pouco sobre imagens, né? Imagens é um outro ponto assim, bem importante, porque é muito comum a gente ir lá no Figma exporta a imagem, ou antes disso no Adobe XD, ou antes disso lá no Photoshop, ou antes disso no Fireworks. Então, assim, quem já veio lá do Fireworks sabe um pouquinho disso. Então, assim, a gente tinha várias alternativas, né? Então, usar ferramentas para otimizar imagens é muito importante, e a gente também levar em consideração formatos modernos. Hoje em dia a gente tem o WebP como uma alternativa, o Eviv também. Então, assim, a gente precisa olhar um pouco para isso, pensar no uso de imagens responsivas. É muito comum a gente se preocupar em responsividade da nossa página, da nossa interface e imagem, né? E quando eu estou acessando num dispositivo móvel, eu tenho que carregar a mesma imagem que foi carregada num desktop, né? E se o usuário tem um 3G, se o usuário tem um 2G, como é que fica essa história? Então, vai interferir na experiência dele. E aí a gente tem algumas alternativas, a gente pode carregar imagens utilizando a tag picture, por exemplo, do HTML, e determinando qual imagem a gente vai carregar em determinado nível de resolução, etc. E aí a gente pode combinar com outras coisas também, como até a gente viu na talk passada, como o processamento de imagens lá, a partir da Edge, a solução Edge da Asium. Então, um outro ponto, saindo aí de imagens, beleza, a gente otimizou bastante os nossos arquivos, estamos fazendo o dever de casa, considere utilizar CDN. Sabe, isso também tem um ganho substancial na performance do site, e muitas vezes a gente não faz isso, ou sobe lá a aplicação lá num S3 da AWS, ou sobe num EC2 lá, bota para rodar dentro da AWS, ou sobe por exemplo, numa local web, qualquer outro provedor que seja, e não se preocupa com isso. Distribuir o nosso conteúdo, principalmente os nossos assets, a partir de um CDN, pode ter um ganho significativo, né? Então, isso vai trazer resultados muito bons para o nosso projeto. E aí, sem deixar de falar sobre Edge Computing, né? Ou seja, a gente tem aí uma série de oportunidades bem interessantes, que envolve desde criar cache dentro da Edge. Então, assim, a gente pode utilizar a Edge como uma alternativa de cache para cachear uma série de informações nossa. A gente tem a possibilidade de processar imagens, né? Como foi apresentado agora há pouco, né, pelo Robson. Então, assim, a gente tem essa grande vantagem, e isso é fundamental também para otimizar a exibição das nossas imagens. As Edge Functions, tirar um pouco dessa responsabilidade de esperar lá o back-end processar alguma coisa e deixar isso na nossa Edge, algumas operações que possam ser interessantes. E aí, vamos falar um pouquinho quando a gente chega lá do lado para bater no servidor, né? Otimizar request ao server-side é fundamental. A gente, muitas vezes, faz chamadas gigantes, faz vários requests, 5, 6 requests para obter alguma informação, e a gente tem como melhorar um pouco disso. Isso não é um trabalho só do front-end, é um trabalho, muitas vezes, até em conjunto com o time de back-end, é um alinhamento muito importante disso, mas envolve, por exemplo, reduzir os nossos payloads, nosso envio de dados para o back-end, os dados que a gente está recebendo do back-end também. O quanto isso estiver otimizado, melhor para todo mundo, né? E é muito hoje em dia, possível a gente fazer esse tipo de abordagem, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem GraphQL. Então, a gente pode, por exemplo, ter alguns benefícios ao utilizar GraphQL no lugar de REST, por exemplo, né? A gente pode trazer dados agrupados, alinhados, utilizando uma API GraphQL. Né? Então, isso pode ser um ponto interessante, né? Vale a pena a gente considerar isso. Então, esse é um ponto que eu acho bem interessante até de fazer sempre um teste, sabe? Eu particularmente gosto da ideia de criar POCs, de ficar experimentando algumas ideias, porque eu acho que isso é uma forma interessante da gente validar se a hipótese faz sentido ou não, sabe? Então, eu acho que isso é um ponto interessante. Mas, de nada adianta a gente não fazer o básico bem feito. Sabe? Esse é um ponto importante, assim, sabe? Quem nunca precisou fazer correndo ali uma aplicação web, uma página, uma landing page? Eu trabalhei por muitos anos no mercado publicitário, então, assim, a gente criava páginas meio rápido, e isso não era muito a preocupação de performance, né? Depois que a gente sai desse mercado, a gente começa a olhar para esses projetos com uma outra visão. E fazer o básico bem feito é desde evitar, por exemplo,
o uso de bibliotecas. Embora eu tenha falado anteriormente, a gente tem várias bibliotecas super importantes que podem nos ajudar, mas um problema simples, sabe? Alguma operação simples, por que tu vai usar um framework? Por que a gente vai usar uma biblioteca, sabe? Só porque é mais fácil, porque eu achei uma documentação. Eu acho que vale a pena a gente, talvez, voltar um pouquinho para trás, olhar um pouco para o problema, tentar entender como que a gente consegue resolver eles de uma forma pura, né? Usando ali JavaScript mesmo puro, vanilla mesmo. Eu acho que esse é um ponto importante, porque muitas dessas bibliotecas, às vezes, elas vão trazer muita informação desnecessária, né? Então, eu trabalhei muito tempo com Bootstrap, por exemplo. Quem nunca usou o Bootstrap e o jQuery junto, né, carregando lá 100K numa página, sabe, 100, 200K numa página, quando na verdade só queria fazer uma modal, sabe? Então, assim, eu fiz isso, né? E não tenho nenhum medo de falar isso, sabe? Porque faz parte. E esse é um ponto, eu acho que vale a pena a gente olhar para isso, olhar para o básico bem feito, sabe? Em fazer um HTML bem feito, fazer um CSS bem feito, fazer um JavaScript bem feito, envolve muitas vezes a gente voltar para as nossas bases, olhar lá e pensar um pouquinho, será que eu realmente não estou esquecendo alguma coisa? Eu várias vezes tive que voltar para trás para lembrar, poxa, como é que é a ordem de carregamento do CSS? Puxa, mas eu já passei por isso várias vezes, né? Mas o que é o básico? Quem que precede quem? É a folha de estilo? É o estilo inline? É a class? O que precede um ao outro? Sabe? Então, esse tipo de questionamento interfere e é importante que a gente faça o nosso básico bem feito. E o básico bem feito é ouro. Sabe? Hoje em dia, a gente não olha para isso e eu acho que é um ponto que a gente deveria dar um pouco mais de atenção. Bom, galera, mas a gente entendeu, sabe um pouco, talvez, alguns pontos de partida, a gente tem algumas reflexões aqui do que fazer, e de onde é que a gente pode tirar algum tipo de diagnóstico disso, né? Quais ferramentas que a gente pode olhar? A gente tem algumas ferramentas muito clássicas hoje fornecidas pelo Google. Uma delas é o Google PageSpeed Sites. É uma ferramenta fantástica. Tu bota ali a URL da tua página, ele te traz um relatório super completo do que está acontecendo. Inclusive, aqueles indicadores lá, ele te traz o índice daqueles indicadores e tudo mais. Né? Uma outra ferramenta é o Lighthouse, inclusive tem uma extensão dele para o Chrome, tu entra em qualquer página, executa lá pelo Lighthouse, ele te traz lá um diagnóstico bem completo da tua página. Então, é uma ferramenta que vale super a pena a gente considerar. E aí tem uma outra página chamada Web Page Test. E lá até tem mais informações, tem mais métricas, ele tem muito mais riqueza de detalhes. É uma solução que vale a pena ser considerada também. Bueno, a minha talk era um pouco falar sobre isso, trazer um pouco dessa reflexão. Eu queria trazer um pouco mais de código, mas achei que o tempo ia ficar curto, eu não sabia ainda muito bem se o tempo ia ficar longo o suficiente. E queria trazer para vocês um pouco sobre isso. Quem tiver interesse depois de conversar um pouco mais, bater um papo comigo, eu estou à disposição. Muito obrigado, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Até mais.